Dia, boa tarde, boa noite, queridos, graça e paz. Quero agradecer por mais um dia de vida e quero agradecer a cada um que já se inscreveu no coração, no nosso canal. Muito obrigado a todos, muito obrigado aos que estão comentando. Lucijane, Clarice, Luiz Carlos, caro amigo, meu filho, um abraço. Patrícia Della Célia, Norma, todos que estão comentando, irmã Raimunda, mãe da Mauri, lá em Maracanaú, Ceará. Todos, muito obrigado pelo incentivo, pelo comentário. Não se esqueça de dar o seu like, ou o seu dislike, se for o caso, né? E o seu comentário é muito importante para o crescimento do nosso canal. Compartilhe também as nossas mensagens. Quero agradecer a todos e também se você tem alegria e liberdade no seu coração e deseja contribuir para a divulgação da Palavra de Deus por intermédio da Vida Plena Ministério Internacional. Os dados da conta estão aqui na descrição do vídeo, a chave Pix. Você pode mandar a sua contribuição da maneira que ficar melhor para você, tá bom? Dito isso, vamos à palavra de hoje. Eu quero meditar hoje no Salmo 139 com vocês, a partir do versículo 11, que diz assim, Salmo 139, versículo 11. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me tecestes no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles, se os contasse, excedem os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Essa declaração do salmista, Davi, é uma declaração maravilhosa, né? Fala que antes, querido, de você nascer, Deus te viu quando você ainda era uma substância sem forma. E Ele te formou, colocando em você dons específicos, para que você cumprisse tudo aquilo que Ele projetou a seu respeito quando escreveu todos os seus dias, quando nenhum desses dias ainda tinha acontecido. Pense bem como é profunda essa declaração do que a palavra de Deus diz ali. Só que quando nós já estamos, né, nós nascemos no processo natural, crescemos, e no mundo, querido, a gente enfrenta três situações que a gente precisa saber lidar. Se a gente não souber lidar com essas três situações, a gente pode ser empurrado, né, ou influenciado para a derrota, para o caos, e podemos ser empurrados para a depressão, a insatisfação. Quais são as situações? A comparação, a aprovação e a aceitação das pessoas. A gente precisa entender muito bem essas coisas. E é disso que eu vou falar hoje. A comparação, querido, é aquele sentimento que cresce quando nós não estamos conscientes ou quando nós não andamos firmes na verdade da palavra de Deus que nos mostra quem nós somos em Cristo. Quando nós não sabemos quem nós somos em Cristo, a gente tem uma tendência a se comparar com os outros. E essa atitude de comparação, querido, ela se desenvolve a partir de uma observação e de uma sugestão maligna na nossa mente. Entenda uma coisa, você pode admirar uma pessoa. Não há nada de errado em você admirar outra pessoa. O problema está em você se comparar a ela, ou você aceitar dos outros comparação em relação a essas pessoas. Principalmente porque quando as pessoas comparam, elas comparam o êxito dos outros em relação aos nossos fracassos. Entenda uma coisa, êxitos e fracassos são momentos da vida de qualquer ser humano, querido. Não existe ninguém que teve uma vida inteira só de êxitos ou somente de fracassos. Isso faz parte da nossa trajetória, faz parte do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento. Agora, se nós estamos convictos que somos filhos de Deus, amados pelo Pai, imediatamente nós vamos rejeitar a comparação. Agora, se a gente está em dúvida, vacilante,
a gente corre o perigo de aceitar a comparação. E aí é que é o problema. No momento em que nós acatamos a comparação, nós nos paralisamos. Primeiro porque nós não consideramos a vida de Deus, o Espírito de Deus, o Espírito Santo que está dentro de nós. Em segundo lugar, nós nos tornamos pessoas desanimadas, sem senso de valor. Olhamos a grandeza dos feitos dos outros e a pequenez dos nossos feitos. Nos tornamos, então, murmuradoras, com sentimento, com baixa autoestima, sentimento de medo, e nos paralisamos. Essa não é a vontade de Deus. Essa não é a vontade de Deus para nós. Outro ponto que precisamos considerar, queridos, é que as pessoas, elas desejam serem aceitas e aprovadas pelos outros. Aprovadas pelas pessoas, aceitas pelas pessoas e aprovadas pelas pessoas com as quais se convive. Nossa família, né, no trabalho, no ministério, na escola, na faculdade. Temos expectativas de aprovação por quem nós somos e pelo que nós fazemos pelas pessoas que estão à nossa volta. Até aqui, querido, a gente ter expectativa de aprovação não tem nada errado. A gente querer aprovação não tem nada errado. Agora, quando a gente passa a depender da aceitação e da aprovação dos outros, aí nós ficamos expostos ao perigo da insatisfação, porque certamente nós não vamos conseguir agradar a todos o tempo todo. Jesus não agradou a todos, queridos. Nem eu e nem você conseguiremos. Fique tranquilo com relação a isso. Depender da aprovação e da aceitação dos outros pode te colocar facilmente no laço da vaidade, do orgulho, da soberba, da altivez, que acabam te colocando numa dependência crescente, como acontece com o dependente químico. Um abismo chamando outro abismo. A insatisfação crescendo e precisando sempre de algo mais dos outros em relação a você. E quando essa aprovação, essa aceitação não acontece, não chega, pode vir uma frustração muito grande e essa frustração nos levar a diversas situações difíceis nas nossas vidas. Essa necessidade de aplausos, de aprovação dos outros, de aceitação dos outros, querido, nos torna imaturos, sensíveis e sentimentais demais. Isso é perigoso. Você precisa entender, querido, que o seu valor não está naquilo que as pessoas pensam ou falam de você. O seu valor, querido, está medido no preço que foi pago pela sua vida. O seu valor está em Cristo, no sangue que foi derramado na cruz do Calvário e pagou integralmente o preço da sua vida. Amém, queridos? Essas três atitudes, comparação, aceitação, aprovação, elas andam juntas e são obras da carne. São malignas, são distrações que paralisam para que nós não realizemos aquilo para o qual Deus nos criou. Porque Deus nos criou, queridos, seres individuais. Cada um foi criado por Deus com dons específicos e com chamados específicos, com propósito específico. Então a gente precisa descobrir o nosso propósito e viver esse propósito, e o outro vive o propósito dele. É assim que funciona a vida. Quem se compara deseja ser aprovado, deseja ser aceito pelas pessoas. E corre um risco muito grande de frustração. Porque muitas das vezes essa aceitação, essa aprovação não acontece. Precisamos entender, queridos, que nós somos feitos por Deus com um propósito divino. Deus nos criou para anunciar as boas novas do Evangelho, para servir aos outros, para engrandecer o nome do nosso Pai. Entenda de uma vez por todas que o seu valor, querido, é o sangue de Jesus. Andar em liberdade é não depender dos elogios, dos aplausos, dos reconhecimentos dos outros. Nem se permitir ser atingido com críticas destrutivas, com reprovação dos outros. É verdadeiramente viver uma vida livre da comparação, da aceitação, da aprovação. Uma vida acima dos valores terrenos.
Isso só é possível, querido, se nós meditarmos no que a palavra diz a nosso respeito, sobre o nosso valor em Cristo, o que nós somos em Cristo, o que nós temos em Cristo, o que nós podemos em Cristo. E uma meditação diária sobre o amor de Deus vai nos trazer essa consciência. Quando o amor governa a nossa vida, o medo se dissipa. Sua vida irá melhorar radicalmente quando você começar, querido, a meditar na palavra e começar a confessar em voz alta, em todo o tempo, o que você é em Cristo, o que você tem em Cristo e o que você pode em Cristo. Seja disciplinado para confessar diariamente: sou aceito pelo amado. Meu valor é o sangue de Jesus. Sou filho de Deus. Sou herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Deus tem pensamentos de paz e prosperidade a meu respeito. Deus é um bom pai e Ele cuida de mim. São confissões simples, querido, como essas, que mudam a nossa perspectiva de vida. Porque ao invés de nós pensarmos de forma egoísta, como se o mundo tivesse que girar à nossa volta, em Cristo nós pensamos de forma equilibrada sobre o nosso valor. E entendemos o nosso propósito. É uma mudança tão radical, querido, que o nosso desejo é passar a ser governados pelo amor de Deus, que tem prazer nos servir, sem esperar nada em troca. Seja grato a Deus, querido, pela salvação em Cristo. O nosso coração sempre vai transbordar de alegria quando somos gratos. De modo, querido, que a gente não vai ter que olhar, a gente vai ter tempo para olhar para a vida do vizinho. Não iremos dar atenção às situações de rejeição, mesmo que aconteçam. A gratidão é a memória do coração. O tipo de memória que gera convicções de quanto nós somos amados por Deus, quanto nós somos justificados em Cristo Jesus, o quanto nós somos livres, o quanto nós somos amados, o quanto nós somos protegidos, o quanto nós somos ajudados. Seja diariamente grato, querido, a Deus, e nenhuma comparação terá lugar no seu coração. Quanto mais gratos, mais desejosos de agradar a Deus nós nos tornamos. Seja consciente que você carrega um propósito divino exclusivo. Não se permita comparar. Cada ser humano carrega um propósito específico dado por Deus. Todos nós somos criados para realizar alguma coisa que glorifique o nome do Senhor. A falta da consciência do nosso propósito específico e a falta de clareza pode nos levar para um lugar de se comparar com quem já sabe e já está realizando aquilo que ele sabe que é o seu propósito. Entender a nossa vocação, o nosso chamado, o nosso propósito é uma construção de comunhão com o Pai. E é uma situação de crescimento espiritual, querido. A cada passo da caminhada, nós entendemos um aspecto, uma face do plano de Deus. Agora é possível que, por não entender o que Deus tem para a sua vida, um sentimento de apatia, uma frieza espiritual venha sobre você. O que você pode fazer para dissipar isso? Andar naquilo que está escrito a seu respeito na palavra. Com toda a certeza, querido, nós somos chamados para servir e para ministrar a salvação ao mundo perdido. Nós somos chamados por Deus para fazer Deus conhecido neste mundo pelo seu amor. Esse é o nosso papel. Fazendo essas coisas, você vai entender, pela inspiração divina, o que você nasceu para realizar aqui na terra. Deus vai te mostrar, querido, o que Ele escreveu para você realizar aqui na terra. E aí você vai ser frutífero. Seja frutífero, querido, servindo na sua igreja local. Exerça, aonde você estiver, o ministério da reconciliação que Deus já te deu, evangelizando as pessoas, mostrando o amor de Deus, levando a palavra que salva, que liberta, que cura, pregando as boas novas. Cresça no conhecimento da palavra, ande em amor com todos, no que depender de você, tenha paz com todos, se alegre com os que se alegram, chore com os que choram, você é livre em Cristo, permaneça livre. Não se permita, querido, ser comparado. Não se permita, querido, viver dependendo da aceitação e da aprovação dos outros. Você já é aprovado por Deus, você já é aceito por Deus, você já é amado por Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te agradeço por essa palavra. A tua palavra é a verdade. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra seja libertadora, que essa palavra seja de consolo e de refrigério para aqueles que estão assistindo. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço.
por essa palavra alcançando o coração da pessoa que precisa ouvir. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E eu declaro, Pai, sobre a vida de cada um dos que estão assistindo e sobre a vida de cada um dos membros da Vida Plena, Ministério Internacional e seus familiares. Paz, saúde, alegria e prosperidade do céu no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Pai, eu quero também te agradecer pela cura completa do Fernando e do Sérgio Bandeira, pela salvação e pela cura do Eide Rezende. Pai, te agradeço por salvação e libertação na família da Val. Seu Walter, Dona Leide, Walter Filho, Fábio, Rafael, Val e todos os familiares. Te agradeço, Pai, pelo sucesso da cirurgia que aconteceu do Luiz Eduardo e te agradeço pelos teus anjos guardando a vida do Luiz Eduardo e da Patrícia. Te agradeço pela restauração completa da Joyce, da sua família. Te agradeço pela conclusão no tempo certo da gravidez da Lidiana Marcolino, da Sara Cavalcante, os bebês nascendo perfeitamente, perfeitos e no tempo certo e um parto rápido e fácil. Te agradeço pela cura do seu Antônio Gomes Costa, pai da Andréia, esposa do Alex, amigos da Cláudia, e pela cura do Lucas, filho do pastor William. Em nome de Jesus Cristo. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Pai. Amém. Amém, queridos? Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos. Dê o seu like, não se esqueça. Assista o vídeo de ontem, que foi publicado ontem. Vai aparecer aqui logo no finalzinho, vai aparecer a indicação. Clique, assista, compartilhe, dê o seu like, comente. Isso é importante para o crescimento do nosso canal. Amém? Bom dia, boa tarde, boa noite. Fiquem na paz e até a próxima.